Mídia esportiva rasga elogios ao Flamengo. Felipe Melo e Denilson Show ficaram de boca aberta, analisando junto com o Maestro Júnior a partida do Flamengo e Chelsea e também os preparativos para as próximas fases, para os próximos jogos do Flamengo. Uma análise em geral. Tá muito bacana esse vídeo aqui. Se você é flamenguista de coração, já te peço, continua nesse vídeo para você ver que você não vai se arrepender. Antes de tudo, também já te peço, se inscreve no canal para você não perder nada. Eu sou o FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui todo dia. Então se inscreve para você não perder nada. Crédito do vídeo é o fechamento do Sport TV. Bora ver? Que citou ali o jogo do Flamengo, né, e contra o Chelsea, porque o Chelsea sai ganhando, e aí aumenta a dificuldade, obviamente, do Flamengo em virar o jogo, em buscar Mas o jogo. até o momento do gol, Denilson, se você for lembrar, o Flamengo estava se impondo Bem, no jogo. jogando bem, começou bem, sim. Se impondo no jogo, fazendo a mesma coisa que o time do Felipe Luiz tenta fazer jogando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores. Inclusive, quando tem o erro do Wesley, e aí fazer um elogio para a personalidade do Wesley, porque normalmente um jogador jovem como o Wesley, ele poderia sentir o golpe do erro, num jogo daquele tamanho. Qualquer um, Continuou, né? Sendo um jovem, então, né? Ele continuou tendo personalidade, foi até um dos melhores. Porque ele estava jogando bem até aquele momento, né? Naturalmente, o Felipe, o pessoal da comissão técnica, vai sentar, quando você estiver como último homem, dá um bico na arquibancada e vamos montar novamente. Isso foi um erro que vai servir de um aprendizado para ele pro resto da carreira. Ele está começando a carreira agora. Tem a ver, Sobs, a mentalidade do Felipe Luiz de ter jogado, enfim, o tempo todo dele no futebol europeu, ter ideias, né, de dinâmica, de estrutura de futebol europeu, a virada do Flamengo contra o Chelsea? Tem total, né? É a mão dele. O Flamengo tem uma tática meio diferente, não é um time que tu sabe exatamente como ele vai jogar. Tem movimentações. O Jorginho parece que jogou no Flamengo já, parece que já jogava há muito tempo. Verdade. Tomou conta. Eu acho que a maior responsabilidade agora que os brasileiros trouxeram é classificar, né? Existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente, que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Felipe Melo falou do Jorginho. O Jorginho parece que joga no Flamengo. Mas não é novidade. Há muito tempo. O Jorginho não é novidade. Eu acho que o que mais chamou a atenção do Jorginho, estava falando até com o Rafa também antes, o Jorginho, ele dá, no máximo, 2 toques na bola. O terceiro é só se o adversário marcar a linha de passe. Senão ele dá só um toque na bola. A capacidade de ver o jogo, de organizar o jogo, ele hoje já é o braço direito do Felipe dentro do campo. Tem um jogador que eu gosto, e a gente, assim, obviamente é só uma opinião, né? E a gente tem que respeitar. No Flamengo, a gente está mostrando imagens do Flamengo, que é o Luiz Araújo. Eu acho que a gente fala muito pouco dele e eu acho que ele é extremamente importante para essas ações ofensivas. Você sabe que ninguém constrói um prédio, né? Também acho, se você não tiver operário, né? E ele é exatamente, somente com engenheiro, você precisa ter operário. E ele é aquele cara que trabalha. Ele é colocado na direita, ele é colocado na esquerda, ele é colocado no meio campo, e ele não tem tempo ruim para ele. Ele vai lá e desempenha tranquilamente essas funções. É lógico que existem outros jogadores, até pela visibilidade. Porque falamos de Gerson, Arrascaeta, o Pedro que não joga. E o Bruno Henrique saiu do banco para ser... O próprio Danilo também fez um ótimo jogo, né? Danilo também. Surpreendeu, quando a gente viu, quando foi anunciada a escalação do time do Flamengo, ele vem com o Danilo na zaga e vem com o Plata ali como um falso 9, né? Isso. Surpreendeu você, ou Sobs? Não, jamais. Jamais. Eu acredito muito no potencial do Felipe. Uma coisa que o Felipe está começando a fazer com o Flamengo também é fazer com que... Eu acho que um time muito bom, um time campeão, o atleta ele vai fazer muito bem a função dele e vai fazer bem uma outra função em algum momento do jogo que for necessário. E eu acho que o Flamengo está tendo isso. Assim, os jogadores, às vezes, eles mudam bastante de posição, mas eles sabem exatamente o que tem que fazer. E o Felipe está conseguindo fazer esse giro. E, cara, se ele pegar esse elenco mesmo e botar nos eixos com o potencial que tem, o Flamengo não vai incomodar só no Mundial. É um Flamengo a longo prazo. O Felipe Melo, você falou do... Denilson, me lembrei de um que hoje a gente viu no jogo da Juventus, que é o Wildes, né? Também.
canhotinho, camisa 10. Esse é um jogador muito interessante que dá pra gente começar a botar o olho em cima dele. Acompanhar mais. Até o final da competição. O Felipe Melo, você falou do Danilo. Fale um pouquinho mais do que você gostou do Danilo nessa partida. Apesar do gol, né, que foi importante demais para o Flamengo e para o Danilo, assim, para mim me surpreendeu. Nesse ponto, me surpreendeu a escalação do Danilo. Deixar o Léo Ortiz no banco de reserva foi uma surpresa muito grande para mim. Isso mostra, de fato, o conhecimento do treinador, Felipe, com o elenco. São os mínimos detalhes que mudou, porque o Léo Ortiz vive um ótimo momento. Não é à toa que é convocado para a seleção brasileira. Mas acho que essa leitura de jogo do Danilo, a experiência dele, sobretudo no futebol europeu, e a saída de bola dele, ela continua sendo muito boa. Acho que por isso o Felipe optou por ele e de fato deu certo. Eu achei que de fato isso foi as melhores coisas que ele fez no jogo. A saída de bola e a leitura de jogo dele. Assim, muita experiência, às vezes encurta espaço, encurta caminho, ao invés de ter que correr muito, faz uma diagonal para trás que de repente resolve a situação. Isso foi uma coisa que eu gostei muito do Danilo. Vou te dar um dado, Felipe e amigos, o que eu consegui apurar, o porquê dessa linha de defesa que o Felipe escalou com Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ele foi nos dados científicos dos atletas e viu quem eram os jogadores mais rápidos que ele tem no elenco. E o Danilo é o zagueiro mais rápido que ele tem no elenco. Apesar da idade, o Danilo ainda é o zagueiro mais rápido. O Wesley, naturalmente, é mais rápido do que o Varela e o Ayrton Lucas é mais rápido do que o Alexandre. Então, o Felipe pensou no jogo em si. Talvez na próxima partida o Léo Ortiz volte a ser titular e o Danilo não seja titular. Mas para esse jogo contra o Chelsea, o Felipe estudou o adversário, foi na ciência, usou aquilo que eu te falei, que a gente conversou, que hoje o futebol brasileiro é muito rico e muito competente nessa questão fora de campo também, com analistas, com fisiologia, com fisioterapeutas. Olhou a ciência e escalou o time também pensando nisso. O Danilo é o mais rápido, então ele vai jogar porque eu vou precisar de um zagueiro mais rápido hoje nesse jogo. E é muito interessante. E olha que interessante, para usar a sua palavra. A gente estava debatendo as estratégias, né? O Felipe contra o Esperance, um jogo de menos exigência física, colocou Pedro, né? Não tirou a Arrascaeta, como ele tirou agora perdendo de 1-0. Aí o jogo mudou contra o Chelsea, já foi outra história. Pedro começou no banco. Todas as alterações foram feitas para privilegiar o físico. O menino, entrou antes que o Pedro, que o Cebolinha, que o Michael, que o Cebolinha nem entrou. Perfeito. Então ele foi a segunda opção de ataque, o menino. Por quê? Primeiro ele conhece e segundo, a caixa, né? Não é só para dar mais um detalhe. Eu acho que a gente está conseguindo juntar, André, principalmente esse lado físico, né, do trabalho todo do extra, né, que tem o pessoal que dá o suporte. Mas eu acho que tem muita coisa a ver também, principalmente, com o jogo do adversário. Exato. Porque o Varela fez um jogo correto, fez um jogo muito honesto naquele dia e todo mundo achou que ele iria continuar como titular. Se você for olhar a disposição tática do Cucurella, que joga pelo lado esquerdo da defesa do Chelsea, incansável, e que em muitos momentos ele vira um armador e aquele corredor ali poderia ser explorado. Para explorar, naturalmente, o Wesley tem uma condição muito melhor de velocidade, de pulmão, do que o próprio Varela. E isso estava acontecendo durante o jogo. A gente viu uma quantidade de bolas que foram colocadas para o Wesley poder fazer 2 contra 1 com o Gerson daquele lado. Eu acho que tem esse lado, vamos dizer, da condição física dos atletas. Isso aí é ponto pacífico. Mas também tem muito a ver também, vamos dizer, com a disposição tática que você pode explorar dos adversários. Sobis, seguindo essa discussão, né, das alterações, da leitura dos treinadores durante a própria partida, né, Rizek, Eric, Felipe, o Abel, ele entra com o Veiga e aí não dá certo e ele coloca o Maurício, o time também muda, né? E bota o Flaco também, né, Rafa? Muda completamente. São treinadores que conhecem bem o time. E se adaptar ao rival, isso é inteligência, isso é respeito. O Wesley, ele atropelou um lateral que é conhecido por ter o lateral do Chelsea, né? Por ser conhecido por ter vigor físico. Passou de 30 graus, os caras estão sofrendo. Passou de 30 graus, os caras estão ficando no vestiário. Então, o Abel, eu acho que, né, não temos nem o que comentar, já é um tempo aí de Palmeiras. O Palmeiras tem uma zaga que ela é maravilhosa jogando, um time muito, muito difícil de ser batido, então tem história. Mas me chama muito a atenção mesmo esse Flamengo, essa dinâmica, essa coisa diferente, saber se adaptar e principalmente dá para ver que ele tem os jogadores na mão, né? Eu vi o gol aqui do Danilo e aparece o Arrascaeta pulando igual um maluco. Isso aí quer dizer
que ele tem o time na mão e todo mundo está respeitando os momentos. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi o corte da mídia esportiva que eu trouxe para vocês. Rizek, Felipe Melo, Denilson Show, Rafael Sobis e até mesmo Maestro Júnior de queixo caído com o Flamengo de Felipe Luiz. Como que o Felipe Luiz tem esse time na mão e como que tem várias alternativas dentro de um elenco tão recheado como o do Flamengo. Qual a sua expectativa para o Flamengo nesse Mundial de Clubes? Comente aqui a sua opinião abaixo. O que você acha do que foi dito nesse programa? O que você acha do Mengão no Mundial? A sua opinião é muito importante. Claro, já te peço também para você se inscrever no canal. Eu sou o FP do Fla, trago informações do Flamengo todo dia aqui. Se você é flamenguista de coração, não vai querer perder nada do Mengão. Corre lá, taca o dedo para se inscrever e forte abraço.